Olá, tudo bem com você? Eu sou o presbítero Marcos Nati, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jardim Camburi, Vitória, e estou aqui para trazer a você um rápido resumo panorâmico do livro de Gênesis, que compõe o nosso curso de panorama bíblico. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e, como você sabe, ele é o primeiro na formação do Pentateuco. Gênesis significa origem, fonte, princípio, início, porque vai retratar das origens do mundo e também da origem de Israel nesse mundo. Nós podemos facilmente fazer uma repartição, uma divisão do livro em duas partes, pelo menos. A primeira é a Era dos Primórdios e a segunda e última, a Era dos Patriarcas. Eu quero que você tenha em mente que quando nós dizemos Pentateuco, ou seja, os 5 livros primeiros do Antigo Testamento, e é amplamente aceito que Moisés seja o seu autor, nós estamos lidando com uma palavra grega que é penta, que significa 5. Então, Pentateuco significa 5 rolos. Ou há também quem possa traduzi-lo como 5 livros. Para ficar mais fácil para você não esquecer isso, basta você se lembrar da seleção brasileira, que é a única seleção de futebol pentacampeã. Por quê? Porque ganhou 5 mundiais. O Gênesis ele tem em seu início a maravilhosa e grandiosa obra do Senhor. O universo, o mundo é feito por suas mãos, e Deus fala que tudo que ele fez era muito bom. A história muito conhecida por todos, que é a história do primeiro casal colocado em um jardim para administrá-lo, Adão e Eva. Adão, ele como homem, ele é a coroa da criação, e Deus dá a ele, comunica a ele, uma coisa bem interessante, que é domínio. Assim como Deus domina o universo, Adão agora exerceria uma espécie de poder sobre a terra. Acontece que nessa reviravolta, pelo fato de Adão quebrar o mandamento, Adão romper com a aliança, rebelar-se contra o seu Criador, a terra também vai se rebelar contra Adão. Então veja que é um efeito dominó. É o homem se rebelando contra o autor de todas as coisas, o Criador, e agora a terra ela vai se voltar contra aquele que a administra, que toma conta dela, porque passará a produzir espinhos. Ao passo que Adão e Eva saem do jardim, e eles têm então uma família, Caim e Abel espontaneamente oferecem um sacrifício, e a Bíblia fala que Deus aceita a oferta de Abel, enquanto que reprova a oferta de Caim. Nós temos então aí, dado a entrada do pecado no mundo, o primeiro homicídio, e é cometido por um irmão contra o outro. Perceba que durante o crime de Caim existe um processo criativo com relação à violência, quando ele chega para Abel e diz: olha, vamos até o campo? Então, de forma premeditada, a gente vê que Caim ele traça um plano para tirar a vida do seu irmão. A violência, então, a partir daí, é desenhada rapidamente em Gênesis, e passamos por Lameque, o primeiro bígamo da terra, que também mata um homem de modo fútil. E depois temos também a Torre de Babel, onde os homens querem fazer uma torre para chegar até as divindades. E a geração de Noé, que é a mesma citada por Cristo em uma de suas pregações,
como uma geração que virou as costas para Deus. Então você vê que há uma evolução na sequência dos fatos da entrada do pecado no mundo. Mas Deus ele tem um propósito de consertar as coisas. É por isso que eu quero que você entenda que precisamos ler a Bíblia dentro de uma tríade, que é criação, queda e redenção. Abraão é chamado então do outro lado, na Mesopotâmia, e quando ele então é chamado, ele é um caldeu, e ele passa então a ser aquele que Deus lança a promessa de ter uma nação. A história se desenvolve, Abraão é provado várias vezes, a sua fé ela é demonstrada em vários aspectos, ao passo também que chama a atenção do modo como Deus se relaciona com Abraão, porque Deus está sempre reforçando ao patriarca Abraão que ele é fiel para cumprir a sua promessa, e a promessa, uma aliança de que em Abraão as nações do mundo todo seriam benditas, porque é através de Abraão que o plano de salvação até a chegada do Messias iria se concretizar. Também não podemos nos esquecer que Isaac e Jacó ouviram do próprio Deus a respeito dessa promessa, dessa aliança, quando ele fala: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Coisas acontecem durante o livro e nós vemos então que claramente há traços de imperfeição nesses patriarcas. Não eram homens perfeitos. Vemos que há uma rusga entre dois irmãos, Esaú e Jacó, e lá na frente, já casados, com famílias formadas, eles se reencontram e se reconciliam. O discípulo ele tem essa imagem de que, assim como Deus está se reconciliando com o mundo em Cristo, nós também nos reconciliamos com aqueles que não se parecem com a gente, que nos fizeram mal, que nos machucaram, que nos ofenderam, também em Cristo. A próxima história, então, é essa que vai se aproximando do final do livro, e eu quero apontar isso para a história de José. Mostra José um rapazinho de 17 anos que passa a ter muitos sonhos, e esses sonhos, à medida que vão acontecendo, eles magoam seus irmãos. E até o seu próprio pai fica um pouco que encabulado, porque não entende, e mesmo que entendendo, não aceita que José é aquele que estaria um degrau acima e todos os outros teriam que se curvar a ele. A história continua mostrando que Jacó faz uma roupa para seu filho querido José, o filho de sua velhice, e isso cria ciúmes entre seus irmãos, a ponto deles venderem José e os seus compradores o levarem para o Egito. José vai para o Egito, ele vai servir à casa de Potifar e coisas acontecem, como por exemplo a tentação sofrida, porque a mulher de Potifar passa a assediar o jovem algumas vezes. José injustamente é preso, mas mantém a sua fé, e o discípulo é aquele que tem esse princípio de crer em Deus quando as coisas estão boas ou quando também a pressão vem. José se manteve sóbrio diante de todas as questões, de todas as coisas e acusações, ao passo que, interpretando o sonho de Faraó, ele, com sucesso, ele é trazido para fora da cadeia e colocado
numa posição exaltada, a de vice-governador do Egito. Preste atenção que dentro desse escopo, dentro desse recorte, há uma história de fatos ligadas às roupas que José tem. A primeira veste, a veste que seu pai dá a ele, é motivo de discórdia e por isso ele é perseguido e injustamente sofre. Logo depois, a mulher de Potifar retém parte da roupa de José e ele também sofre. Mas agora, Faraó, quando eleva José ao vice-governo, ele dá novas roupas a José, roupas de linho, roupas da nobreza. José, então, ele está numa posição elevada no Egito e com isso consegue atrair seus irmãos e a história se desenvolve ao passo que ele se revela aos seus, dizendo que eles deveriam ficar calmos porque Deus está nisso tudo. Deus converteu o mal em bem. E podemos aprender da mesma forma isso. Há questões que acontecem com a gente, há questões que sobrevêm a nós, inimagináveis, surpreendentes, mas Deus transforma o mal em bem. Ele abençoa os seus também através da dor, do sofrimento. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o discípulo, então, precisa se permitir a imitar José nesse ponto. Como aquele que agora, que depois de magoado, atingido, vai até seus irmãos e se reconcilia com eles. Que tal então você, durante os próximos dias, ou quem sabe até mesmo hoje, tomar a iniciativa de procurar aquela pessoa que tem alguma coisa contra você, ou você alguma coisa contra ela, e resolver as coisas por meio de Cristo. Obrigado por ter assistido todo esse vídeo e vem participar com a gente do nosso curso de Panorama Bíblico na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jardim Camburi, Vitória.